Olá, essa aqui é a aula 2 do curso de CNC. Então, pessoal, aqui começar explicando para vocês um pouco sobre os parâmetros de geometria, que são aí símbolos alfanuméricos que a gente utiliza para fazer o posicionamento das ferramentas, ou seja, para informar os valores das coordenadas. Então, a gente vai ter aí o x, o y e o z, que eles vão dar os valores das coordenadas nos eixos x, y e z. O R é outra letra reservada que a gente vai aí colocar o raio da circunferência, podendo ser positivo ou negativo. E as letras I, J, K, que também a gente utiliza em algumas situações para informar quais são as coordenadas do ponto central de uma circunferência em relação aos eixos X, Y e Z. Certo? O mais importante, então, aqui é o X, o Y, o Z e o R. Algumas funções auxiliares aí. Novamente, são letras reservadas que a gente utiliza aí ao longo do programa. A primeira delas é o N, que é a numeração das linhas do programa. Aqui no lado direito a gente pode observar o exemplo de um programa CNC. Perceba aqui que a gente tem no início das linhas o N10, N20, N30, N40, pulando de 10 em 10, indicando aí o número da linha. Ele pula de 10 em 10 porque caso a gente precise inserir uma linha entre, por exemplo, entre a 30 e a 40, eu preciso inserir mais linhas, aí eu vou ter 10 espaços aí para poder inserir novas linhas, caso eu precise editar o programa. O O é o número do programa. Aqui, por exemplo, a gente tem o O2341, que vai servir para o CNC indexar aí os programas e fazer busca, etc. Outra letra, o S, que normalmente a gente utiliza para a rotação do eixo árvore, certo? No caso aqui, a gente utiliza o S250 para indicar para o CNC que quando ele acionar o eixo árvore, ele vai estar a 250 RPM. T é o número da ferramenta, no caso aqui a gente tem o T01. H é o comprimento da ferramenta, a gente vai ter aqui H01. Esse H01 significa que na tabela de comprimentos, ela vai buscar o comprimento que a gente configurou na posição 01, certo? A gente tem uma tabela com os valores dos comprimentos e diâmetros, e na posição 01 a gente vai botar um valor de um comprimento. O H01 significa que ela vai buscar esse valor na posição 1. D para o diâmetro. F é a velocidade de avanço. Normalmente no centro de usinagem, aqui por exemplo a gente tem um F30, no centro de usinagem a gente coloca o avanço em milímetros por minuto. E no torno CNC a gente coloca o avanço em milímetros por rotação. L é uma outra letra que a gente precisa, quando a gente precisa escrever uma subrotina num programa, a gente utiliza o L. E os parênteses para a gente escrever os comentários. Quando a gente necessita escrever um comentário, alguma informação relevante para a execução do programa. Códigos M básicos. São códigos que vão do 00 até o 99 e que a gente vai utilizar para configurar ou fazer algum acionamento ou para indicar o fim do programa, para acionar a refrigeração, etc. Então, são códigos auxiliares que vão executar determinadas funções, certo? Os mais importantes, que normalmente são usados, o M30, que indica o fim do programa com retorno ao início. Então, ele vai chegar no final do programa e já vai preparar a máquina para reiniciar. M3, que aciona o eixo árvore no sentido horário, M4 no anti-horário, e o M6, que faz a troca da ferramenta. Muito bem. Os códigos G básicos. Então, os códigos G são os códigos que vão fazer o acionamento dos eixos, ou seja, que vão fazer a movimentação
da máquina ferramenta. Então a gente tem aí o G0, G1, G2 e G3. Ou G00, G01, G02 e G03. O G00, então, é o avanço rápido. Ele é utilizado quando eu quero aproximar a ferramenta da peça na máxima velocidade possível da máquina. G01, interpolação linear com avanço programado. G02 e G03 é interpolação circular. Vamos olhar cada um deles agora com um pouquinho mais de cuidado. Então, o G00, avanço rápido, utilizado para aproximar a ferramenta da peça na maior velocidade permitida pela máquina. Como é que a gente escreve? G0 ou G00, e aí a gente vai colocar X, e aí a gente vai colocar o valor que a gente quer que a ferramenta esteja, ou seja, o ponto final. Então, a coordenada do ponto final, X, Y, Z, certo? Isso para um centro de usinagem. Então, se eu quero que a ferramenta vá até a coordenada x200, y200, z0, eu vou colocar x200, y200, z0. Ok? G01, interpolação linear com avanço programado, utilizado para movimentar a ferramenta na velocidade controlada pelo parâmetro f. Então, aqui o G01 é quando, de fato, a ferramenta vai estar cortando o material. Certo? E para fazer a utilização dela, a gente só escreve G01, X, Y, Z, são as coordenadas. E na primeira utilização do G01, a gente tem que colocar o F, que é o avanço, ou seja, qual que é a velocidade em que eu quero que a ferramenta se desloque. Certo? Novamente, relembrando que para o centro de usinagem, o F ele vai ser em milímetros por minuto e no torno em milímetros por rotação. Mais adiante, em outra aula, a gente vai aprender a calcular este parâmetro. G02 e G03 é interpolação circular, ou seja, quando eu preciso fazer um raio, uma circunferência, aí eu vou utilizar G02 ou G03. E ela pode ser definida de duas maneiras, pelo raio, ou seja, a gente informa as coordenadas de x, y, z e o raio da circunferência, ou a gente pode definir pelo centro da circunferência, onde a gente vai informar aí as coordenadas de x, y, z, x, y, x, z ou y, z e o valor do ponto central. Definida pelo raio, então a gente informa as coordenadas do ponto final do arco em conjunto com o raio do arco. Por exemplo, G2, e a gente vai colocar x, y e o raio. E se não foi utilizado, se o avanço ainda não foi configurado, a gente configura também o avanço. É importante lembrar que a interpolação circular ela é feita no plano, certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma interpolação circular no plano XY, aí eu vou colocar as coordenadas dos pontos X e Y e assim por diante em cada plano. Se eu precisar fazer uma interpolação em hélice, aí a gente vai ter que utilizar um outro comando que a gente vai selecionar o plano onde se necessita fazer a interpolação. Por exemplo, aqui a gente tem o sistema de coordenadas, e a gente vai ter a origem, 0, 0, e o ponto final do arco, 100 em x, 50 em y. Então, temos aqui o arco 1, certo? Ele vai de 0, 0 até 100 e 50, em uma trajetória no sentido horário, certo? Em relação aos ponteiros do relógio. Então, se é no sentido horário, a gente vai utilizar o G02. Então, para o arco 1, eu estou no ponto 0, 0, quero chegar até o ponto 150. Então, eu vou colocar G2, ou G02, X100, Y50 e o valor do raio, que no caso é 75. E aqui, coloquei também o valor do avanço em 100 milímetros por minuto. Então, ficaria assim, G02, X100, Y50, raio 75, F100. Nesse caso, ele iria realizar essa trajetória.
certo? Como aqui o trajeto percorrido é menor do que um ângulo de 180 graus, eu vou utilizar o raio 75 positivo. Percebam que aqui no arco 2, o valor do raio dessa circunferência também é 75, certo? Só que ele percorre uma trajetória maior do que 180 graus. Então, nesse caso aqui do arco 2, eu vou utilizar um R menos 75, ok? No entanto, o mais comum é essa configuração aqui, o arco 1, certo? Dificilmente a gente vai ter uma geometria onde a gente vai usar aí um raio negativo, certo? Então, o mais comum aqui é o arco 1. A gente vai colocar o ponto, a partir de um ponto inicial, a gente vai ter o ponto final. A gente coloca-se sempre aí as coordenadas do ponto final e do raio. A gente pode definir também a interpolação circular através do centro, onde informa-se aí as coordenadas do ponto final do arco, em conjunto com as coordenadas do centro do arco. Então, da mesma maneira que a gente tem aqui o ponto inicial, no caso é 10 e 15, e a gente vai partir para o ponto final 20 e 25. Corta aqui. Temos aqui, então, o ponto inicial 10 e 15. Precisamos chegar até 20 e 25. Então, novamente aqui no sentido horário, a gente vai colocar G02, X20, Y25, e aí colocar as coordenadas I e J, que são a distância até o centro em relação a cada eixo. Por exemplo, a coordenada I é em relação ao eixo X e a coordenada J em relação ao eixo Y. Então, por exemplo, aqui, o centro do raio se encontra aqui onde está o marcador, né? Ele está deslocado em relação ao ponto inicial, a uma distância de 10 milímetros em relação ao ponto inicial. Então, eu vou colocar I10. E em relação a Y0, então eu vou colocar J0. O que é mais comum? A primeira opção, quando a gente utiliza as coordenadas, a interpolação circular em função do raio. Muito bem, aqui o primeiro exemplo. Temos então aqui uma peça que ela vai ter esse perfil, e eu quero usinar esse perfil. Eu já coloquei o ponto de origem, certo? Aqui na extremidade inferior esquerda. Então aqui o programa ele vai começar a aparecer aqui do lado. As primeiras linhas são o cabeçalho do programa. São códigos G e alguns códigos N que eu posso utilizar também, que vão configurar o programa, vão configurar a máquina para a execução do programa. É uma série de comandos aí que a gente vai aprender ao longo do curso. Então, aqui nas primeiras linhas eu teria o suposto cabeçalho e eu vou começar o programa a partir da movimentação da máquina. Eu já tenho a ferramenta selecionada, vamos supor que eu já tenha a ferramenta selecionada e ela já está na altura em que eu preciso fazer a usinagem. Então, a primeira linha aqui, N10, é um comando G00, ou seja, avanço rápido, e ele vai deslocar a ferramenta até x-10 e y0, que seria mais ou menos aqui onde está o marcador. Eu coloquei aqui fora do ponto de origem, porque é sempre importante, é sempre necessário que se aproxime a ferramenta longe do ponto de início da usinagem. Porque se eu aproximar a ferramenta aqui, exatamente no ponto 00, ela vai colidir com a peça, certo? Ocasionando aí, podendo quebrar a ferramenta e danificar a máquina. Então, sempre a gente tem que pensar na segurança. Então, nesse caso, eu aproximei a ferramenta em x-10, y0. Por que o menos 10 aqui? Isso aqui é uma suposição e
essa distância ela vai depender do diâmetro da ferramenta, certo? Por exemplo, se eu tenho aí um diâmetro a ferramenta com diâmetro de 10 milímetros, ou seja, o raio dela é de 5, e eu aproximo ela em x menos 10, o centro da ferramenta ele vai estar aqui em menos 10, certo? Como eu tenho um raio de 5, eu ainda vou ter uma distância de 5 milímetros afastado aqui do ponto da origem. Então, a primeira linha de aproximação, utilizando G00. A segunda linha, aí eu já aciono a interpolação linear com G01 com o avanço programado. A partir desse momento, a ferramenta ela já está em modo de corte, ou seja, ela vai cortar material quando encostar na peça. Então, aqui a primeira coordenada é x0, y0. Então, a ferramenta que estaria mais supostamente aqui, nessa região, ela vai se deslocar em avanço programado até x0, y0, com um avanço de 70 milímetros por minuto. A linha seguinte, eu vou ter um G01, x70, y0, ou seja, ela vai deslocar a ferramenta interpolação linear, cortando o material até a coordenada x70, y0, até esse ponto aqui. Como ela está a 70 milímetros por minuto, e eu desloquei ela até x70, então ela vai levar 1 minuto para chegar até aqui. Certo? E agora aqui a gente tem a interpolação circular em um sentido anti-horário. Certo? Então precisamos utilizar o G03. Então aqui utilizaremos o G03 com a coordenada em x. A gente precisa colocar aqui as coordenadas desse ponto aqui. Então, x80 e y10, que é o raio dessa circunferência aqui. Então, vamos colocar G03, x80, y10, raio 10. A ferramenta irá percorrer essa trajetória no sentido anti-horário, fazendo aí uma circunferência. A próxima linha, então, é um G01, ou seja, ele vai percorrer uma reta, G01, até esse ponto aqui. A coordenada é x80, sempre em relação à origem, certo? A origem que está aqui no canto inferior esquerdo. Então, x vale 80 e y vale 45. x80, y45. E agora ela vai percorrer essa trajetória aqui. Ou seja, é uma reta, portanto, G01, x. Aqui eu tenho o valor do raio, ou seja, essa distância do ponto zero, da origem, em x, até o centro da circunferência é 15. Então, x15, y 45. Então, para vir deste ponto até esse ponto, eu vou colocar x15, y 45. Aqui, novamente, eu vou ter uma interpolação circular no sentido anti-horário, portanto, G3. O x vai estar sobre a origem, então x0, e o y vai ser o quê? 45 menos 15, y30. Então, aqui eu vou colocar G03, x0, y30, raio 15. E para finalizar, ele volta em G01, ou seja, uma reta, até o ponto x0, y0. Aqui eu coloquei uma linha para o afastamento da ferramenta. Nesse caso aqui a gente está fazendo num plano XY e o eixo Z ele estaria saindo ou entrando do monitor, certo? E Z150 ele estaria saindo do monitor na tua direção, certo? Para cima. E para finalizar a linha NSYN, utilizaremos aqui então o M30, que indica o fim do programa.